terminar com a minha querida amiga Liana. A Liana, ela é uma pessoa que eu aprendo sobre mentoria. Cadê você, Liana? Boa noite. Ei, aqui. Aqui, quando ela fala, aparece aqui. Aqui, minha querida Liana, a mulher de Deus demais. Ela começou, gente, ouvindo desde os áudios, né, Liana? Você ouvia, você me seguia, eu nem conhecia quem ela me parou num curso de inteligência emocional, eu estava lá trabalhando, e ela me parou, falou, eu sou sua seguidora, e ela perguntou para mim, o que eu faço para fazer o que você faz? Aí eu falei, olha, o caminho que eu fiz até aqui foi esse. Eu fiz esses cursos, ela foi lá e fez todos. Todos. Pagou alto preço por isso, né, Liana? E aí ela continuou com a gente, vinha com a gente, e ela perguntou, ela se formou em coaching, master coaching, outros tantos cursos dessa área de desenvolvimento. Quando eu falei, olha, eu fiz tal e tal na parte ministerial, ela foi lá e fez. Foi lá, né? Fez a escola da F-Hop, fez, né? Foi conhecendo e foi deslumbrando, né, o caminho. E está um tempo ainda de preparo, mas eu acho que a coisa mais incrível, Liana, que eu vejo em você é isso, é o quanto que a tua identidade de fato, né, que a gente vai ter até o gancho para a nossa ferramenta final. A coisa mais incrível é que você veio de uma identidade muito deformada, muito oprimida desde a infância. Você cresceu, né, hoje você está aí com uma primeira-dama aí na sua, na sua cidade, uma enfermeira, mas estava perdida em quem você era, inclusive no seu perfil comportamental, não é verdade? Assim, vivendo uma coisa e você sendo na sua essência outra. E aí você teve uma história de resgate de identidade no coaching cristão que não teve antes, é isso, minha amiga? Conta pra gente. Verdade. Então, boa noite a todas, a todos. Acho que ainda tinha... Não, acho que não tem mais o rapaz. Então, boa noite a todas. Então, quem já me conhece, já viu também meu testemunho lá na formação, no coach cristã, eu falei que eu botei o olho na Ellen e segui, comecei a modelar ela e fazer tudo que ela falava, né? Os cursos que ela fazia, fui fazer. Eu fui fazer o curso a formação em coaching, porque eu via os áudios, os vídeos dela, e ela falava que ela era coach, master coach, eu nem sabia o que era e fui pesquisar e acabei fazendo, então, todas as formações, fui fazer só a formação em coaching, me apaixonei tanto e lá começou um despertar, né? Assim, foi uma tomada de consciência, né? Foi naquele momento que chegou a luz, assim, na minha mente, comecei a me dar conta de quem eu estava sendo, né? Porque até então eu não sabia quem eu era. Quando eu fui, só um pouquinho assim, resumindo minha história, quando eu fui fazer a formação em coaching, fazia 5 meses que eu tinha me aposentado como enfermeiro, trabalhei 33 anos como enfermeira na área de saúde pública e muitos anos eu fui gestora da saúde e naquele momento eu concluí meu tempo de serviço, mas eu podia continuar como gestora, como um cargo de confiança. Mas eu estava tão infeliz naquele momento, assim, enfim, eram vários os motivos, e eu creio hoje, assim, já falei isso também, foi uma área de expulsão, né, permitida por Deus para me tirar daquele lugar, para mim entrar, viver um processo novo de transformação através do coaching. Então, eu saí muito ferida, eu optei por sair, né? Mas depois me cobrando muito, e eu lembro que eu mandava áudios para ela, dizia, tu não sabe o que me aconteceu, né? Me vitimizando, e cheguei lá para fazer a formação em coaching muito vitimista, chorando, as pitangas, meu Deus, vocês não sabem o que me aconteceu, porque eu podia ainda estar produzindo, enfim. Nem eu sabia o que era, tudo era realmente, era permissão de Deus, né? E, então, fiz todas as formações dentro da área do coaching na Febracis. E lá, mexeu muito, começou a mexer com a minha identidade e principalmente com as minhas feridas, porque até então eu não sabia, eu era a enfermeira. E quando eu entrei no processo de aposentadoria, eu me senti, e agora?
que eu sou. Eu lembro que eu fui até pedir ajuda para uma psicóloga, amiga minha, e eu disse, eu não sei mais quem eu sou. E ela me disse uma coisa que eu gravei muito, que faz muito sentido para nós coaching, né? Ela disse, menina, teu valor não está no que tu fazia, em quem tu é. Mas naquele momento não fez muito sentido. E aí eu comecei, então, a me descobrir no coaching. Só que o coaching tradicional é ferramentas, como a Ellen diz, poderosas, né? A Jussara também fez essa formação, mas assim não é submetida à palavra de Deus. A gente, pelo menos na época que eu fiz, não se falava muito. Hoje, por exemplo, a Febracis, ela abre mais a questão da espiritualidade, da palavra de Deus, mas naquela época não. Então, assim, eu saí de lá com muito conhecimento, mas muito ferida, muito machucada, e eu não conseguia me entender o que estava acontecendo. E em seguida ela abriu a primeira mentoria dela, que foi no Master Coach Cristã, e eu lembro que eu sempre continuava em contato, eu comentava nos posts, né, no WhatsApp. E um dia Mas o Felipe me conheceu, viu, gente? Isso, exato. Primeiro coach cristão em grupo foi com ela e o Felipe me conheceu lá, fez parte dessa história. E eu já tinha feito todas, passei um ano inteiro viajando e já tinha feito até uma formação em coaching emocional fora também. Mas cheguei na formação com a Ellen, na mentoria, muito deprimida, lembra, Ellen? Assim, eu estava muito acabada e eu não sabia, e me cobrando, porque eu tinha tanto conhecimento, o que estava acontecendo? Eu precisava de cura. E lá começou, então, porque tudo era fundamentado na palavra. E aí eu grudei mais ainda, né? Eu fui participando de cada curso que a Ellen fazia, cada mentoria, enfim, tudo lá estava eu. E foi numa das formações que a Ellen aplicou uma ferramenta, assim, que realmente startou, que eu consegui resgatar, sair daquele aprisionamento que eu me encontrava na infância, né? Quem me acompanha sabe o meu testemunho. Eu vim numa história de rejeição e totalmente ferida, com uma identidade destruída, né? E muito destruída, uma autoimagem pobre, autoestima baixa, embora eu sempre fui uma pessoa aparentemente assim bem resolvida, mas dentro de mim assim os meus comportamentos falavam por mim, né? Me auto-sabotava, vivia insatisfeita. Enfim, que foi numa ferramenta que a Ellen fez que realmente me trouxe a consciência aonde eu me vi com mais ou menos 5 ou 6 anos, assim, totalmente paralisada, chorando, sozinha, uma situação de abandono. E foi lá que, assim, que startou, que realmente começou um processo de cura. E aí a cura é diária, todo dia, né? Quem fala de cura, sabe que a cura é todo dia até o último dia, né? Mas lá que startou, que eu consegui me libertar. Eu creio que né? Neuza Tioc fala muito dos cativeiros espirituais. Eu me vi literalmente num cativeiro espiritual, sozinha, chorando, né? Me vi uma menininha, foi muito forte aquela ferramenta, né? E lá sim que realmente deu o start. Então, assim, falar hoje do quanto o coaching, o coaching cristão fez diferença na minha vida, foi que se eu tivesse parado só com as formações, e foram muitas, né? Tinha feito também 2 métodos CIS, eu não tinha vivido o que eu vivi hoje, o que eu vivo hoje, porque faltava a cura, ela vem na cruz, a cura só acontece na cruz e com ferramentas submetidas, porque no coach tradicional a gente não orava, embora eu orava antes de atender os clientes, mas quando fizeram em mim não oravam, enfim. Então fez toda a diferença, e eu vejo hoje nos meus atendimentos, assim, o quanto Deus me usa, porque a gente consagra antes, eu oro antes, durante, depois, né? Eu vejo, assim, como Deus me conduz no processo, na ferramenta, de forma extraordinária, para ajudar, muitas vezes, não só a cliente, mas os familiares, filho, esposo. Então, assim, é algo tremendo mesmo. Eu fico muito feliz toda vez que olho para você, porque eu vejo parece que foi virada do avesso, né, Eliana? Impressionante.
Obrigada. Não é à toa, ela fez parte desde o início do Coach Cristão, do primeiro grupo que eu criei. E aí, desde então, tudo que a gente fez, ela fez junto, uma humildade ensinável, um coração. Eu só quero te declarar uma palavra para você. Eu não tenho dúvida de que algo muito grande está preparado para você. Amém. Você entenda uma coisa, uma porta fechada é cuidado de Deus para você, para que você não se distraia com algo grande que Ele tem na tua direção. Eu não tenho dúvida. Você não está sendo Você ouviu todo mundo sendo preparado em algum momento. Não viu? Aqui todas as histórias, tá? Você ouviu, a Ju foi preparada para estar onde ela está agora, a Vani para onde ela está agora. Cada uma passou por coisas muito profundas. E eu sei que você não é diferente, né? E você está aqui no nosso coração, é com certeza uma das coaches cristãs mais incríveis, competentes e que eu já conheci. Eu amo ter você por perto e eu também vou agarrar em você, não é você que agarra em mim só não. Vamos de vez, Mariana, gente! 1, 2, 3 e... Uou! Recebe! Essa nova estação reserva grandes coisas para você, Liana. Amém? Amém. Amém?